Agradeço de coração a todos que participaram de alguma forma, direta ou indireta, pessoas que contribuíram, as ofertas da caixinha verde, as crianças que colocaram aqui as suas moedas. Tudo começou com as moedas. E colocamos a mão na massa e começou a bênção.
estar aqui. E não entenderam que a estada deles aqui era apenas para viver. Entenderam que Deus os havia trazido para cá com um propósito claro e definido: plantar uma igreja, evangelizar. Fizeram da casa deles uma igreja e futuramente doaram essa propriedade para a edificação do templo. E eu louvo a Deus por todos esses testemunhos, por ver quanta gente chegou. Primeiro membro foi a irmã Sônia, não é isso? Primeiro membro da igreja. E depois, quantos mais não vieram? Então a gente pode dizer o seguinte: um plantou, outros regaram, e foi Deus quem deu o crescimento. Eu louvo a Deus também pela vida do pastor Mauri, da Cleonice. E quando eu cheguei para ser pastor na igreja de Vila Bonilha, eles eram um dos líderes principais da igreja. A Cleonice era diretora de educação cristã, dava aula na escola dominical. O Mauri era evangelista e eu tinha 26 anos de idade, né? E ali estava começando o meu ministério. Um ano antes eu fui pastor, sabe de quem? Da Eliane, né? Que era líder do louvor. Por providência divina, Deus a trouxe para cá, né? Lá de São Bernardo para Atibaia. E que louvor, que adoração, que coisa boa. Isso é Deus, é um plano. Deus tem um plano. Eu fui ser pastor do Mauri e da Cleonice, e como o Mauri já adiantou, quantos cultos, como aconteceu aqui, às vezes 3 por semana, nas casas. Eu cheguei a pregar 9 vezes só numa semana, às vezes mais. E mover de Deus, coisa que nós mais gostávamos de ver, e ainda é talvez a maior curtição de nossas almas, é ver pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Pessoas que estavam perdidas, pessoas que estavam com uma vida vazia, destroçada, encontrando paz, encontrando salvação, encontrando perdão, encontrando cura, encontrando rumo para a sua vida, né? E a gente louva a Deus por isso. Depois plantamos algumas igrejas, plantamos lá Carrancas, Estrela do Norte, né? Daí, fruto do ministério da igreja de Vila Bonilha, do pastor Mauri, do Wilson, né? Da igreja que plantamos lá Estrela do Norte, Toninho, que a gente chama com tanto carinho, um pastor abençoado, junto com a Simone, né? Foram batizados e se tornaram líderes e são o pastoreio da igreja. Louvamos a Deus por isso, e graças a Deus a igreja segue caminhando, se expandindo. E olha que bom ver a casa cheia, e em breve esse lugar será pequeno, né? Vão ter tantos sedentos, tantos. Se começou com né? Novo membro que foi a Sônia, e um casal de sonhadores, e chegou a esse momento, o que dirá a partir de todos vocês aqui reunidos, não é mesmo? Louvamos a Deus por isso. Parabéns também ao então Conselho Noroeste, né, representado aqui pelo pastor Luiz, né, por esta conquista, por esta vitória. Louvo a Deus por tudo isso. Quero compartilhar a palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, capítulo 8. Pode abrir a Bíblia aí, Marcos capítulo 8. Abra, não feche. A gente vai rapidamente, né, até meia-noite é dia, então vamos conversar um pouco. Eu sei que você está doido para comer um pedaço de bolo, então você é misericordioso. O pastor Maurinho, sem saber o que eu ia pregar, falou do mesmo texto, só que no outro capítulo, texto paralelo. Você sabe que os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos. E o que é isso? Quer dizer, eles foram escritos por pessoas diferentes, mas eles retratam basicamente a mesma história, de ângulos diferentes. E o pastor Mauri
nada mais, nada menos, leu um trecho que se encontra em outro evangelho, Mateus 16, se não me engano, Mateus 16, e que é exatamente a mesma passagem, só que ele leu um trechinho curto. Bom, eu não acho que isso seja coincidência, isso é Jesuscidência, né? O plano de Deus, Ele quer realmente que essa palavra fique gravada no seu coração. Olha lá, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Sabe que este trecho é a descrição do segundo milagre de multiplicação de pães e de peixes. Quer dizer que Jesus Cristo realizou o milagre de multiplicação de pães e peixes não apenas uma vez, mas 2? Sim. E aqui está o registro da segunda ocasião. E o que isso nos ensina? Nos ensina que os milagres de Deus não precisam acontecer uma única vez em nossas vidas. Eles podem se repetir, não é mesmo? Podem se repetir. A outra coisa que a gente aprende logo de cara é que Jesus se preocupou com a multidão. Não foi nem necessariamente a multidão que clamou, que pediu. Foi Cristo que se antecipou à dor, ao sofrimento e até mesmo ao lamento da multidão, que mais cedo ou mais tarde viria, com certeza. Por quê? Porque estavam já 3 dias com Jesus no deserto. 3 dias desfrutavam eles da presença de Cristo, ouvindo e comendo das palavras de Jesus, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, conforme mesmo Jesus afirmou. Mas sabem, eles estavam apenas comendo da palavra que procede da boca de Deus. Não havia ali armazém, não havia ali nenhum lugar onde pudesse encontrar alimento. Era um lugar deserto. E porque era deserto, estavam sem comer há 3 dias. E por que aquela multidão não estava reclamando? Por que aquela multidão permanecia aos pés de Jesus? Porque estavam comendo da palavra. Porque a palavra de Deus é verdadeiro alimento. Mas Cristo percebeu o ronco dos motores, né? O ronco dos estômagos. Ele percebeu a situação. Antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, Deus já sabe do que nós necessitamos. E esse texto prova como ninguém, nenhum outro, como Deus tem cuidado de nós. Jesus Cristo já dizia: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou beber, até mesmo vestir. Não se preocupem com estas coisas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Estas coisas vos serão acrescentadas. Mas nós, como seres humanos, desobedecemos a Cristo por vezes. Mesmo os cristãos têm uma tendência de se concentrarem energias, esforços para ganhar o seu pão. Estão mais preocupados com o pão, mais preocupados com o sucesso na vida, mais preocupados com as coisas materiais do que com qualquer outra coisa. Isso é uma tristeza. Isso é uma desobediência. Isso é desconhecer a natureza do Deus a quem servimos, do Deus provedor. O Senhor cuidará de ti. Deus vai cuidar de você. E o que nós precisamos fazer é olhar para o autor e consumador da nossa fé
é buscá-lo em primeiro lugar, é amá-lo sobre todas as coisas. Aí está o dever de todo homem, criado à imagem de Deus: buscar a Deus enquanto se pode achar, buscar a Cristo em primeiro lugar, buscar e amar ao Senhor de todo o coração. E o Senhor cuidará, o Senhor proverá, o Senhor faz milagres no dia presente. Deus não mudou. Deus multiplica pães e peixes. O Senhor é tremendo e pode fazer isso mais que uma vez. Pode fazer isso mais que uma vez. E que maravilha que Ele fez. E aí vai contar a história de como é que Ele fez esse milagre, de como Ele se preocupou com o povo, teve compaixão, se moveu, agiu e providenciou, porque o povo estava buscando em primeiro lugar o reino de Deus. O Senhor proveu as demais coisas. Diz o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Confia, entrega, busque em primeiro lugar, ama a Deus sobre todas as coisas. Não andeis ansiosos, nem só de pão vive o homem. O Senhor vai cuidar de vocês. Eles aprenderam isso, os milagres. Então o milagre aconteceu segunda vez, multiplicação de pães e peixes, e sobraram 7 cestos. Da última vez sobraram 12, desta vez 7 cestos. O Senhor é capaz de fazer chover sobre a nossa horta e fazer sobejar. É capaz de suprir cada uma das nossas necessidades em glória. Ele sabe cuidar de nós. Que coisa boa. Sobraram 7 cestos. Mais de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados nesse segundo episódio. O milagre aconteceu não apenas uma, segunda vez aconteceu. Bom, e aí o que temos? Temos que Jesus agora vai viajar com os discípulos num barco para uma outra região. E os discípulos entram no barco com Jesus. E o que temos é o seguinte: logo, versículo 10, logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões da Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Tem gente que não basta, um sinal já não basta. Não teve a multiplicação de pães, não foram eles testemunhas disso? Estavam satisfeitos? Não. Aprenderam alguma lição? Não. A incredulidade ainda persistia em suas vidas? Sim. Isto produziu um gemido, um lamento por parte de Deus. Ele disse: nenhum outro sinal será dado a essa geração incrédula. Cuidado com o espírito de incredulidade. E agora temos o versículo 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. Eles quem? Os discípulos. Os discípulos provavelmente ficaram tão entretidos e tão ocupados na distribuição dos pães, mesmo quando recolheram 7 cestos cheios de pães. Agora, para a viagem, eles não levaram pão algum, exceto um único pãozinho, um único pedaço de pão. E estavam agora discutindo. Meus amados irmãos e irmãs, presta atenção comigo. Quantos milagres de multiplicação de pães esses discípulos de Jesus testemunharam? 2. Não tinham eles acabado de testemunhar o segundo milagre de multiplicação de pães? Bastou estarem diante de uma crise, de uma nova crise de ausência de pão, uma crise de carestia, e começou a incredulidade, e começou a discussão. Os discípulos estão brigando e culpando um ao outro porque não trouxeram pão, e agora como será? Nos falta pão, agora estamos com fome, temos de comer para aquela multidão, esquecemos de comer, entramos no barco não levando pãozinho nenhum. Culpa do Pedro, culpa do João, culpa do Tiago, e um brigando com o outro, é marido e mulher diante da crise.
É marido e mulher quando não tem dinheiro para pagar uma conta, começando a brigar e colocando a culpa um no outro, em vez de dobrarem o joelho e clamarem ao Senhor. E muitas vezes já foram sim testemunhas das providências e dos milagres de Deus, mas cerram os seus olhos, fecham o seu coração e bastam estarem diante de uma nova crise, de uma nova necessidade, e se esquecem de tudo e passam a discutir. Que vergonha! Esses discípulos são repreendidos por Jesus. Mas por que os discípulos estão diante de uma nova crise? Porque podemos estar seguindo a Jesus como a multidão estava seguindo a Jesus. 3 dias de carestia. Às vezes seguimos a Jesus, entramos no barco, obedecemos as suas ordens, e o que nos aguarda é um temporal no meio desse caminho. Esse temporal deixa os discípulos inquietos, nervosos, ansiosos, aflitos. Os discípulos não sabem lidar com crises. Eles entendem por temporal um abandono de Deus. Não se te dá que morramos, dizem eles para Jesus. Para eles Cristo está indiferente à sua sorte, à sua dor. 3 dias sem comer, e agora falta pão nessa viagem. Ou seja, podemos seguir a Jesus e podemos atravessar tribulações, sofrer momentos de carestia. E estas coisas existem na nossa vida para que nós possamos olhar para o nosso provedor e aprender lições com ele. A chuva e o temporal abatem ambas as casas, a casa do prudente e a casa do insensato. Não é ausência, não estamos como crentes imunes às chuvas e aos temporais, mas temos uma garantia, temos um firme fundamento. Pode ser que só haja um pãozinho para alimentar um montão de gente, mas calma lá, a história ainda não termina. Toda carestia, toda necessidade, toda aflição é uma oportunidade para um milagre do Senhor, uma providência de Deus. Os discípulos tinham muito a aprender e são repreendidos por Jesus, e Jesus diz: vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não ouvem. Vocês não aprenderam nada com os milagres da multiplicação de pães? Lembram da primeira ocasião, quantos cestos sobraram? E eles dizem: lembramos sim, Jesus, 12. Estava na ponta da língua. Lembra? Às vezes a gente lembra, é a memória. A gente tem a memória. O problema é que essa memória não produz efeito algum diante do novo desafio. Se eu perguntasse para vocês hoje aqui, quem já testemunhou um agir de Deus na sua vida que não pode ser explicado humanamente e que você discerne claramente como mão de Deus? Deus pôs a sua mão na história da sua vida, e a gente ia ver muitas mãos se levantando. O problema é o seguinte: testemunhamos 1, 2, 3, temos os nossos olhos abertos. Depois da contemplação do milagre, aprendemos o que é a respeito do nosso Deus, aprendemos o que é a respeito do nosso Cristo. E estas memórias são vivas e fortes o suficiente para darem conta do próximo desafio, para nos encorajarem, encherem a nossa alma de fé e de esperança, a despeito do que quer que seja que estejamos enfrentando. Para pensar. Jesus repreende: vocês têm olhos, mas não veem. Não aprenderam nada ainda. Viram a primeira multiplicação, a segunda, e não compreenderam, não caiu a ficha. Isso é a linguagem de hoje. Não caiu a ficha, não compreenderam. Para pensar. Bom, parece coincidência, mas não é. Qual é o milagre que vem na sequência? Aí, por isso que eu falei, não fecha a Bíblia. Qual é o milagre que vem na sequência? A cura de um cego.
Jesus não dá ponto sem nó, no bom sentido da expressão. Não é que ele é maquiavélico, ele é um mestre que está ensinando os seus discípulos. Ensina através da palavra, ensina através das ações. E o próximo milagre é um milagre muito estranho. A cura mais estranha que encontramos em toda a Bíblia está aqui registrada. Não vemos isso em nenhum lugar algum. É a cura de um cego. Jesus cospe, pega aquele cuspe, faz um barro e aplica nos olhos do cego e diz, e pergunta para o cego: como é que você enxerga agora? E o cego: agora estou enxergando. Como é que você enxerga? Estou enxergando os homens como se fossem árvores. Intrigante isso, né? Bom, como é que você enxerga? Você foi tocado por Cristo, mas como é que você enxerga? Você já está enxergando claramente? Não é que você seja agora completamente cego. O primeiro toque te trouxe luz. O primeiro toque já te promoveu um upgrade, podemos dizer assim, uma melhora extraordinária e significativa. Mas como é que você está enxergando? Está enxergando perfeitamente? No caso do cego, não. Vejo homens como se fossem árvores. Foi necessário um segundo toque. Foi necessário uma segunda intervenção divina. E depois dessa, o cego disse: agora enxergo tudo claramente. Enxergo agora tudo perfeitamente. Por que cargas d'água? Pela primeira vez na Bíblia, encontramos uma cura feita e realizada em 2 momentos. Porque essa cura de um cego em 2 momentos acontece exatamente após esses episódios que nós acabamos de relatar, quando Cristo repreende a cegueira espiritual dos próprios discípulos. Como é que vocês ainda não compreenderam? Tem olhos e não enxergam? Não foi escrito isso para os discípulos? Agora, os discípulos já enxergavam alguma coisa? Eles estavam seguindo a Cristo? Sim, estavam. Você vai me dar um melhor que esse, né? Vai ser palmeirense. Deve ser melhor mesmo. Bem, não preciso dizer para que time eu torço. Alguns podem dizer assim: ainda está enxergando os homens como árvores. Você acha que está enxergando melhor que eu? Pode ser. Ganhamos hoje de 6, né? Não estou tão mal assim da vista. Voltando lá para o texto. Não é coincidência. Jesus se desce. Essa cura. Isso é um retrato dos discípulos. Os discípulos que estavam em processo de crescimento espiritual, processo de cura. Eles já enxergavam muito mais do que outrora, mas ainda não perfeitamente. E o que vem depois desta cura? Nada acidental. Uma pergunta de Cristo que foi exatamente lida hoje pelo pastor Mauri no início deste culto, e com isso nós terminamos. Jesus pergunta para os discípulos: quem as pessoas, quem o povo, quem a multidão diz que eu sou? Qual é a opinião? Como é que eles me enxergam? Está percebendo a relação de tudo isso? O povo também contemplou os milagres. Como é que o povo me enxerga? Pergunta Jesus. Como é que eles me enxergam? Quem eles dizem que eu sou? E aí eles começaram a responder: dizem que tu és um dos profetas, Elias, quem sabe até João Batista. Bem, a multidão já estava enxergando melhor que antes. Já enxergava Jesus como uma pessoa boa, um grande profeta. Citaram os maiores: João Batista e Elias. Já viu alguma coisa? Viu? Enxergavam perfeitamente? Não. Quanta gente hoje enxerga Jesus, admira Jesus, mas admira em termos limitados. Vem em Cristo como árvore, como homem, não percebe sua divindade. Cristo pergunta para
para os discípulos, e Pedro responde em nome de todos eles. A pergunta é esta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra, e Pedro diz algo extraordinário: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus toma a palavra e diz: Eis que não te revelou nem a carne nem o sangue, mas o próprio Pai Celeste, o Espírito de Deus, foi quem te comunicou isso. Pedro ficou todo, né? Que elogio. Aí Jesus sente que é momento de partilhar com eles algo muito sério a respeito da sua missão aqui na terra. E ele diz, começa a dizer claramente disso: seu ensino passa a ser com todas as letras. É necessário que o Filho do Homem, que o Cristo padeça, é necessário que o Cristo morra, é necessário que vá para a cruz, depois ressuscite ao terceiro dia. Quando Pedro ouve essas palavras, Cristo falando que era necessário que ele, Cristo, padecesse, sofresse, fosse para a cruz, morresse, Pedro toma a palavra em nome dos demais discípulos e diz: vira essa boca para lá, Jesus. Bateu nele 3 vezes na madeira, disse: está amarrado. Cancela, anula essa palavra. Jesus, vira essa boca para lá. Diz aí o texto que teve a arrogância e a petulância de repreender a Jesus. Nada entendia Pedro do mistério da cruz, do caminho da cruz. Pedro não fez muito diferente do que aquela multidão fez. A mesma multidão fez quando no primeiro milagre de multiplicação de pães, conforme está registrado em João capítulo 6. Quando você lê João capítulo 6, temos ali o relato da primeira multiplicação de pães, e o povo ficou maravilhado, encantado com Jesus, e dizia ao povo: vamos proclamar a Jesus como rei. Ele é o rei. Olha aquele capaz de fazer multiplicar pães. Jesus como a solução dos nossos problemas materiais. Jesus nos fará prósperos, ricos e poderosos. Jesus, o poderoso, que nos dará poder para viver por cima da carne seca. E que quiseram proclamar Jesus como rei. Leia João capítulo 6. O que temos lá é que Cristo, quando soube, se ausentou, fugiu deles, foi para um lugar deserto. Outra vez, no dia seguinte, voltou à presença da multidão e pregou um discurso duro a respeito do verdadeiro propósito da sua vida aqui na terra. O meu reino não é deste mundo. Vocês querem me fazer rei porque vocês estão interessados apenas no pão. Vocês estão interessados apenas no pão. Vocês me buscam porque vocês têm interesse no pão. Vocês só cogitam das coisas materiais. Deus como o gênio da lâmpada. Deus como um sócio que nos trará prosperidade e poder e fará com que a nossa vida seja bela e folgada. Veja o que Jesus diz para Pedro: Pedro, primeiro ele diz: arreda Satanás. Veja que Pedro oscilava altos e baixos. No momento, pelo Espírito, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. No momento subsequente, vira essa boca para lá, movido pelo Espírito e depois movido por Satanás. Um toque de Deus, um discernimento. Enxerga, Pedro. Finalmente você fala: Pedro está enxergando tudo claramente. Calma, nem tudo são flores. No momento subsequente, Pedro ainda é capaz de agir como um materialista, um secularista, um existencialista, um hedonista, alguém que cogita de Deus apenas em termos do aqui e agora. Veja a multidão que segue a Jesus hoje. Quantos não são seguidores de Cristo? Quantos não o adoram? Mas Jesus não se deixa enganar, porque conhece o coração dos homens. Não se deixou enganar por aquela multidão que o proclamava rei, porque essa multidão viu Jesus nela, só pensa nas coisas materiais, só no pão que perece. Buscai o pão celestial. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus faz o discurso claro,
a multidão fica desapontada. A multidão não quer ouvir a palavra de Deus pura. A multidão abandonou Jesus, abandonou o caminho. Vocês não querem me abandonar também? Não querem vocês também irem embora? Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Ele enxergava, às vezes não enxergava, às vezes enxergava. Não é? Não está percebendo? Precisava Pedro de um segundo toque. Esse segundo toque ele vai receber na hora dele. Precisamos muitas vezes nós reconhecer que confiamos ou buscamos a Deus apenas por causa das coisas materiais, mas devemos buscá-lo porque só Ele tem as palavras de vida eterna. E Jesus termina capítulo 8 dizendo: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Caminha de cruz para Cristo e o caminho é de cruz para os seus seguidores. E aí? Está afim ou não? Vai pedir para sair? Vai pedir para cair fora? Tem cruz. Pensa nisso. Mas não é o melhor caminho. O Senhor vai dar com você. Tem privações e lutas, mas tem glória e multiplicação. Tem cruz na sexta-feira e tem a glória da ressurreição no domingo. Você partilha dos dois destinos de Cristo aqui na terra. Você enfrenta isso com a certeza de que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo. Ele estará conosco até o dia do julgamento. Deus nos abençoe. Pastor Diógenes, quer fazer uma oração por todo o rebanho do Senhor que você deu estar? Olhe por nós nesta hora. Meus irmãos, eu agradeço pelo nosso bispo, esse homem de Deus verdadeiro, como outros homens de Deus que aqui estão. Agradeço por essa igreja tão maravilhosa, que começou uma tragédia na minha vida, mas eu não vou falar por essa tragédia, e Deus transforma as tragédias em verdadeiros milagres. E essa igreja é um milagre verdadeiro do Senhor, e ela vai continuar crescendo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Cada um de vocês tem a incumbência de levar esse bendito Evangelho para os seus vizinhos, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, sua esposa, para aqueles que estão afastados na luz do Evangelho. Nós somos os multiplicadores de Jesus Cristo. Nós somos a personalidade defeituosa do Senhor Jesus Cristo, porque o pecado habita em nós, mas nós somos os representantes de Jesus Cristo neste mundo, e nós temos uma tremenda responsabilidade. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura da terra, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Você crê nisso? Aleluia! Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Yeah.
coração. Isso é algo tremendo para os nossos corações. Aleluia.